TV, o programa da revista em evidência na RDC TV. Olá, seja muito bem-vindo. Começando mais um programa em evidência na TV, pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também na plataforma digital de sua preferência. Inclusive, se inscreva lá no nosso canal, ative a notificação para receber as novidades e dê aquele like pra gente. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem um patrocínio de Kaisermac Equipamentos. Mais da metade dos municípios gaúchos já conhece a qualidade dos produtos da Kaisermac. FAMURS é no município que a vida acontece. E Cicobi Crédito Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. E também temos o apoio da Masper Assessoria e também do Instituto Masper. Meu convidado de hoje é advogado, professor, ex-deputado estadual e federal, deputado emérito da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, ex-secretário de Educação, ex-secretário de Relações Institucionais, candidato ao governo por 2 vezes em 94 e 2002, presidente do partido que mais elege prefeitos no estado. É isso mesmo. Em Evidência na TV tem o prazer e a honra de receber hoje o nosso querido amigo Celso Bernardi. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço muito, é um prazer imenso revê-lo, Cláudio, e ver o teu programa aí em evidência, com tanta evidência. É verdade. Com tanto aplauso pela sua qualidade, juntamente com a revista, quero cumprimentar o Lúcio aqui. Nós somos assíduos, além de espectadores aqui, de assistir, e sempre com qualidade, sempre com pessoas importantes e principalmente com temas de conteúdo, tão necessários para a comunidade. Então, estou muito feliz, é justificada essa minha alegria de estar contigo aqui, de conversar com os teus telespectadores, com todos aqueles que nos dão a honra de assistir o programa. Satisfação é nossa também, meu querido Celso Bernardi, que já conheço há tempo, desde que comecei minha carreira lá como jornalista na TVE, lá me lembro que entrevistava a primeira vez Celso Bernardi, candidato ao governo do estado na época lá dos anos 90. Eu vou começar lhe perguntando sobre a questão dos progressistas que têm o maior número de prefeitos no estado. Quero lhe perguntar como é que o municipalismo pode ajudar na defesa dos interesses dos gaúchos com esse número de prefeitos aqui no estado, do partido. Bom, nós temos um número de prefeitos por uma razão muito simples, do meu ponto de vista. Nós valorizamos muito o poder local. Se nós somos um partido grande, é porque nós temos bases fortes nos municípios. E lá que as coisas acontecem, e nós temos que valorizar o poder local. Temos liderança da melhor qualidade. Então, elegemos sempre, nas últimas 6 eleições, o maior número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Então, nós somos verdadeiramente um partido municipalista. Se eu tivesse que responder a uma pergunta, quais são os 2 maiores problemas do Brasil? Eu responderia, sem dúvida nenhuma, que, no meu ponto de vista, o maior problema do Brasil é a educação. Infelizmente, em nenhum governo tratamos a educação como uma estratégia de desenvolvimento econômico, social, sustentável. Então, o maior problema do Brasil não foi priorizar verdadeiramente, na prática e não apenas nos discursos, faltando dinheiro no orçamento sempre, a educação. Mas o segundo problema, no meu ponto de vista, respeitosamente, é a questão dos municípios. Nós temos uma federação que é um enredo, não é uma federação legal, mas que não é real. Os problemas, infelizmente, lá no município são muito maiores as demandas do que os recursos disponíveis. Então, nós somos um partido municipalista porque entendemos que há necessidade, é imperativo mesmo, de que o Brasil faça uma descentralização de poder e recursos. Modestamente, tinha uns livretos, folheto, ou o nome que for dado lá como deputado federal, menos Brasília, mais os municípios. Então, esse é um problema. Por isso que nós focamos muito na eleição municipal. Teremos agora em 2024, tenho certeza que o progressista, mais uma vez, manterá o primeiro lugar nesse ranking de prefeitos, porque nós temos lideranças comprometidas com as pessoas, cuidar das pessoas. E onde é que elas moram? Onde é que elas podem ser cuidadas? Onde é que elas vão demandar imediatamente? Buscar solução dos seus problemas. Problemas que muitas vezes não dizem respeito nem ao município, são do Estado ou da União, mas a pessoa vai recorrer ao prefeito. Então, eu valorizo, eu, Celso Bernardi, mas, institucionalmente falando, em nome do progressista, nós temos essa valorização com o poder local. As pessoas que se dedicam a cuidar das pessoas, aos nossos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, que estão lá em contato diretamente com o povo.
Vou lhe perguntar, então, desde 2011 o senhor é presidente do Progressistas, né, no Rio Grande do Sul. Quero saber como é que é liderar um partido tão expressivo, né, nessa envergadura, Celso. Cláudio, essa história da presidência do partido, eu realmente fui escolhido presidente do Partido Progressista Reformador. Primeiro, nós éramos totalmente contrários, eu era deputado federal à época, contrário à mudança da sigla do partido. Né? Sempre achamos que mudar apenas, mudando o conteúdo, não adianta mudar apenas a embalagem, né? Sim. Veja bem, então nós éramos PDS, nós queríamos continuar PDS, e foi uma mudança, porque você fez uma fusão com outros partidos, e então passou a chamar-se Partido Progressista Reformador. Eu assumi a presidência do partido aqui no Rio Grande do Sul no dia 15 de junho de 1993. Fiquei 12 anos, de 93 a 2005, quando passei a presidência ao deputado da época, Francisco Sérgio Turra, como presidente, por 12 anos, portanto. E agora de 2011 até 2023, então chegando quase aos 25 anos. Me sinto muito feliz, muito honrado, valorizo muitos partidos. A democracia é um estado de partidos. A democracia é um estado de leis e um estado de partidos. Nós só podemos ter uma democracia forte se tivermos partidos políticos valorizados. Infelizmente, aqui no Brasil, e não querendo me alongar na resposta, mas veja bem, aqui infelizmente no Brasil nós temos um sistema democrático, eleições avançadas, única eletrônica, tudo muito bem. Mas há um problema. Quem se elege presidente da República, pegar o exemplo da presidência da República, ele sempre se elege sem possibilidade de ter maioria no Congresso. Então, é feito depois a tal de coalizão, né? E em nome da governabilidade, e aí os presidentes da República normalmente vão negociar, desculpe a expressão, mas é essa mesmo, fazer as negociações com os deputados individualmente e não com os partidos. Então, os programas de partidos são abandonados. Aliás, a última eleição seguramente foi aquela que nós menos ouvimos falar de programas. Então, eu sou presidente do partido, me honra e valorizo muito o partido. O partido é um grupo de pessoas identificadas pelas suas ideias que existem para chegar ao poder, né? É um objetivo do partido, chegar ao poder. Mas, infelizmente, a democracia nossa não tem valorizado muito os partidos. Mas eu me sinto honrado, feliz e agradeço muito à família progressista esse privilégio de presidir um partido. E agora, em setembro, nós teremos as nossas convenções, a nossa convenção estadual no dia 19 de agosto. E em setembro estou entregando o bastão e tenho certeza que vamos continuar crescendo e fazendo política de boa qualidade. Pois eu ia perguntar justamente isso, né? Ainda sobre o assunto, depois de 25 anos à frente, né, da presidência do partido, quais são os motivos, Celso, que levaram a deixar o cargo nesse ano? Não, mas não é uma questão não é uma questão. Eu continuarei fazendo política, continuarei filiado e procurando ajudar o partido. Sou um homem de partido, reconhecidamente tenho meus defeitos, meus problemas, mas sou um homem de partido. Sempre fui um homem de partido. Mas depois de quase 25 anos, Cláudia, é justo que eu possa fazer um processo de renovação, passar o bastão para continuar fazendo política, mas não preciso ser presidente para continuar fazendo política e ajudando o partido. Então, deverei passar a presidência ao escolhido democraticamente, não vamos exercitar a democracia interna, para que a gente possa escolher o nosso sucessor, escolher o executivo e dar andamento aos trabalhos do partido. Mas antes de me permitir, eu quero falar das convenções municipais, porque, para mim, a convenção municipal é um ato muito importante na vida partidária, em que tu chamas os filiados para que eles vão lá escolher a sua executiva, o seu diretório municipal. E esse diretório municipal que será eleito agora nas convenções do mês de maio, início de junho, as convenções municipais é o primeiro passo que se dá ao partido na caminhada para 2024. Tem que ter unidade, tem que demonstrar força partidária, tem que fazer da convenção uma festa democrática, demonstrando força, demonstrando unidade, e já começando a preparar nomes para concorrer a prefeito, vice-prefeito e vereadores. Nós temos um segredo nisso também, é ter sempre o maior número de candidatos a prefeito e a vice-prefeito e a vereadores. Por quê? Porque nós elegemos sempre mais de 55%, 55%, 56% do número de candidatos. Para se eleger alguém, o cara tem que ser candidato, ninguém vai se eleger se não sendo candidato. Então nós temos que estimular a ser candidato. Também é uma questão que o partido tem que ter quadros para isso, lá nos municípios. Quanto menor o município, menor digamos assim, a colégio eleitoral, mais se faz acertos, né? Por isso que o partido é realmente um partido municipalista. E tem um partido que vai fazer nas convenções municipais a preparação para a eleição de 2024.
Maravilha, a gente vai falar ainda mais sobre as convenções ainda no segundo bloco. Só quero voltar ainda à questão ainda, né, do Progressistas, que é o maior do Brasil aqui no estado. É, né? longe, ó, a seção gaúcha aqui é a maior de todos. E até que ponto tem a atuação do Celso Bernardi nisso aí? Não, nós temos um partido que tem essa base municipalista. As lideranças municipais são muito fortes. Então, nós tivemos aqui já 8 deputados federais. Eu mesmo, quando fui deputado, éramos 8, eram 9 depois, até tivemos o acréscimo de um outro deputado no nosso partido. Mas nós temos um partido forte. Nós não temos tido muito sucesso na eleição para governador, né? Uhum. Mas isso não altera, porque nós elegemos senador em 2010, senador em 2018. Mantivemos sempre uma bancada fortíssima na Assembleia. Hoje somos a maior bancada que eu chamo da direita, né? Nós somos um partido, é bom que também fique claro, somos um partido da direita, um partido conservador, um partido da família, um partido que defende o direito de propriedade, que é muito importante ressaltar nesta hora. E as questões ideológicas, eu não sou um radical, né? Sou só no futebol, só no internacional. Mas na política eu procuro ser um cara falar internacional, de harmonizar, por aí agora. De equilíbrio, de respeitar os adversários. A democracia é o respeito às diferenças, né? A gente tem que respeitar as diferenças. Então não se deve muito ao Celso Bernardi, se deve a esse conjunto que alguém tem lá a obrigação de liderar, de fazer as reuniões, de ser essa parte burocrática do partido, enfim. E eu faço isso com alegria, e desde 93, fiquei 12 anos, depois me afastei um período, não do partido, evidentemente, aliás, fiquei com o vice-presidente. Foi o Francisco Turra que me sucedeu, depois veio o deputado Jerônimo Gerg e o deputado Pedro Bertolucci, que foram os meus 3 sucessores. Nesse período eu fui exercer o cargo de secretário de Relações Institucionais do governo Ieda Cruz. Pois é, Celso, você falava antes ali a questão de hoje em dia a gente não ter o progressista é um partido de direita, mas hoje em dia a gente tem algumas situações na política que não se sabe exatamente quem é quem e quem está de que lado, né? Nós conversávamos isso antes nós do ar. Antigamente era mais definido, eles são da oposição, né? Isso foi o fato de ser da oposição. Quem é que coloca a gente no governo ou na oposição são as urnas, né? As urnas definem. Eu gostaria de ser governo, né? Mas as urnas definiram por um outro candidato para vencer as eleições. As urnas que colocam nós na oposição ou na situação. Nós temos uma posição muito clara em relação ao PT, em relação à oposição ao governo Lula. E fizemos aqui no segundo turno um apoiamento a um outro candidato, mas que o governador Eduardo Leite ganhou as eleições. Aí se fez essa parceria necessária. A palavra governabilidade ela é necessária. Nós não temos um sistema parlamentarista, né? Mas também aqui no Brasil se faz essa governabilidade, essa coalizão a posteriori, né? Quando se devia ser feito antes. Que se entra no não governo. há nenhum país presidencialista em que o sujeito que muda de posição, perdeu os Estados Unidos, né? Não há uma coalizão a posteriori. Não. A eleição define quem vai ser presidente da República e quem vai estar com maioria no Congresso, lá no Parlamento, na Câmara e no Senado. Então, aqui tem esse problema na nossa democracia, do meu ponto de vista. Mas nós somos um partido forte, exatamente, essas questões hoje de direita e de esquerda, porque nós não podemos ter esse radicalismo com ódio, né? A gente tem que respeitar o adversário. Eu sempre fui adversário aqui, por exemplo, do MDB. Fui deputado constituinte aqui no Estado, e sempre faço um elogio ao governador Pedro Simão. E não teve nenhuma interferência quando elaboramos a Constituição, que recebemos as aspirações, né? O governador do Estado, Pedro Simão, nunca interferiu, não tem uma vírgula aí que fosse o executivo imposto para a Assembleia. Eu era líder do PDS e nunca sofremos qualquer influência, qualquer pressão do governador, a não ser o debate necessário e as opiniões do seu partido. Né? Sim. Bom, a posição do Progressistas é clara na questão da direita, mas não acho que tem muito partido, Celso, no Brasil, será que tem tanta ideologia? Não, acho que não, né? Temos mais de 30 partidos, As reformas políticas que foram feitas em 2017, por exemplo, criou a cláusula de barreira. Já tinha cláusula de barreira, cláusula de desempenho, né? Já existiu isso. Aí o Superior Tribunal Eleitoral, depois o Supremo, derrubaram a cláusula de barreira. Derrubaram a verticalidade. Por isso que nós temos tantos partidos também, em nível nacional, mais de 30 partidos. Tinha verticalidade, eu fazia coligação nacional, tinha que repeti-la no Estado. A verticalidade também caiu no Supremo, a cláusula de barreira, o desempenho, caiu no Supremo e agora foi incluída novamente. E agora estão diminuindo o número de partidos, está diminuindo o número de partidos no Brasil, em função de que alguns partidos não alcançam a cláusula de desempenho. Um mínimo de 1% e meio de votos, etc, dos deputados. Eu acho que nós temos partido demais, siglas demais, né? Muita ideologia. Muita sigla, muita ideologia, poucas ideias. Então, existem vários problemas. Financiamento público de campanha tem a definição como é que é feita essa receita,
mas não tem a definição nem a transparência necessária na distribuição dos recursos. Fica muito centralizado, a exemplo do poder no Brasil, lá nas cúpulas nacionais dos partidos, de todos os partidos. Então, isso são questões que o número de partidos é um problema no Brasil. São partidos de mais e 10 de menos, né? Pois é, vamos seguir falando sobre isso. Tem a tal da reforma administrativa, tributária também. Reforma tributária, tem assunto. Já no meu tempo já se falava na reforma tributária. Está ainda, e ainda não saiu. Cada um tem a sua, né? É verdade. E aí existe uma equação difícil de resolver, né? O problema é que não o sai. governo federal não quer perder nada dos recursos. Os estados precisam receber mais. Os municípios também precisam receber mais. E a sociedade não pode pagar mais do que paga, que já paga demais. Pô, é verdade. É equação difícil. E aí os municípios que se virem, né? Os municípios que se virem. Celso Bernardi, daqui a pouquinho a gente vai fazer um rápido intervalo. Seguidinho a gente está de volta conversando aí com esse ícone da política brasileira. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio da Kaisermark Equipamentos. Mais da metade dos municípios gaúchos já conhece a qualidade dos produtos Kaisermark. FAMURS é no município que a vida acontece. Cicobi Crédito Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. E Masper Assessoria e também Instituto Masper. A gente já volta em um instante só. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. A Kaisermark é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermark é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Já pensou em ganhar uma Hilux automática? Então vem comigo pro Cicobi. Aqui, a cada R$100 integralizados em capital social, você ganha prêmios e ainda recebe números da sorte para concorrer a uma Hilux automática. Visite uma agência ou acesse vemcomigoprocicobi.com.br e participe da promoção. Cicobi Crédito Capital. Integralizou, ganhou. Consulte regulamento e SECAP no site. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela RDC TV, nos canais 24 em alta, mega, super, ultra definição, no canal 524. E você pode assistir quando, como e onde quiser nas nossas plataformas digitais, inclusive no nosso canal no YouTube. Se inscreva lá, por favor, ative a notificação para receber as novidades e, é claro, dê aquele like pra gente. Nós temos sempre o apoio, o programa Em Evidência na TV tem um apoio e o patrocínio de Kaisermark Equipamentos. Mais da metade dos municípios gaúchos já conhece a qualidade dos produtos da Kaisermark. FAMURS é no município que a vida acontece. Cicobi Crédito Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. E Masper Assessoria e também Instituto Masper. Hoje é com grande prazer que eu recebo aqui Celso Bernardi, né? Um ícone aí da política brasileira, está nos dando uma aula sobre política. E olha, tem coisas aí que desde lá dos anos 90, quando Celso Bernardi se candidatou a governador, não mudaram até hoje. E o slogan é justamente para mudar, né? E até hoje não mudaram. Eu quero começar esse bloco, Celso, te perguntando por que o PP e o União Brasil cancelaram a federação partidária que formaria justamente a bancada na Câmara. Eu, particularmente, o Partido do Rio Grande do Sul é favorável à federação. A federação também ajuda a diminuir o número de partidos. Se você fizer a federação com 3 ou 4 partidos, ficará um só. Mas as divergências de estados, né? Nós somos 27 estados, ou 26 estados do Distrito Federal, nós tínhamos divergências com a União Brasil em muitos estados. E principalmente, com toda a sinceridade, perdoe os parceiros da União Brasil, haviam divergências internas da União Brasil, correntes internas, provenientes da eleição de 2022 ainda. A Semineto, que teve primeiro uma fusão do PSL com o DEM, né? Então, naquilo ali também ficaram algumas divergências, né?
Então, tiveram divergências internas do União Brasil em função daquela a fusão anterior, que era PCL e DEM, e não se acertamos em alguns estados, infelizmente. Então, não saiu a federação, nós éramos favoráveis, entendemos que precisamos de menos partidos, de mais ideias e mais programas, principalmente. É que não se fala em programa, né? O cara escolhe mais a pessoa, escolhe mais o momento, porque a direita está aqui, porque há o favoritismo aqui, os que são até offside, não fazem política, não gostam de política. Mas né? o que vai se fazer mesmo... A federação teve consequências em função dessas consequências, infelizmente não saiu a federação. Bom, vamos falar sobre a questão do governo do Estado, né? O Progressistas é o partido com o maior número de prefeitos no Rio Grande do Sul. 145 prefeitos. 145 prefeitos. Porém, desde 1982 não elege o governador, ou é desde... O último governador eleito das urnas foi Jair Soares, em 1982. Que estava ontem na Câmara de Vereadores. PDS. Querido Jair Soares. Depois nós mudamos de sigla, né? Saímos de PDS para PPR, que é o Partido Progressista Reformador, depois para Partido Progressista Brasileiro, depois para Partido Progressista e agora só Progressistas, né? Essa questão é interessante também. Os próprios partidos afastam a palavra partido. É verdade. Fica progressistas, democratas. É verdade. Na verdade é aquilo que eu falei antes, né? Quer dizer, eles acham que mudando o rótulo, né? Vai mudar o conteúdo, né? Então, na verdade, nós somos progressistas hoje, mas não temos tido. Nós disputamos muitas eleições, fomos candidato a vice na eleição do Brito, perdemos em 98, depois eu disputei a eleição em 94. Nosso candidato inicialmente era Luiz Carlos Mandelli, depois desistiu da disputa. Em 94 eu disputei como deputado federal e presidente do partido já na época. Então, disputei como candidato a governador. É uma experiência ótima. Cada eleição tu aprende muito, né? Ouvir o povo, discutir, ir lá, ver a base, conversar. E disputei. Aí eu disputei quase como missão em 94. Mas em 2002 eu me organizei, me preparei para disputar as eleições de governador. E tive uma mudança muito forte durante a campanha. Eu realmente fiz uma campanha muito anti-PT. E a gente tem que fazer a eleição, a gente tem que aprender primeiro por que perdeu, por que ganhou. Tem uns que não sabem por que ganharam a eleição e por isso que tem problema. Né? Eu sei por que perdi. Perdi porque eu realmente fiz um discurso muito anti-PT e o governador Rigoto, que tinha lá comigo 4, 5% no começo da eleição, fez um discurso e achar o discurso, achar aquilo que realmente sintoniza e vem ao encontro do que pensa o povo, o eleitor. O governador Rigoto fez um discurso muito certinho na época, né? Um discurso de paz, de harmonia, coraçãozinho pulsando, paz e amor, né? E realmente o eleitor achava que o Celso Bernardi estava muito na extrema-direita contra o PT e o Rigoto acertou o discurso e foi para o segundo turno com o governador Tarso e ganhou a eleição. Foi por fora, né? Eu me lembro exatamente, disso. Ele correu por fora. Exatamente. Mas aí tem várias questões. A gente faz uma eleição, tem que fazer uma avaliação por que ganhou e por que perdeu. Então, eu faço isso sempre e analiso. Depois tivemos a Ana Amélia como nossa candidata, uma eleição que nós também tivemos na frente nas pesquisas. Depois também aconteceu da Sartori, aquela sua humildade, jeito Sartori que eu digo, né? Ganhou a eleição. Depois tivemos uma eleição do Eduardo Leite, quando nós participamos do processo da eleição do governador. É evidente que participamos muito forte, porque nós tínhamos uma candidatura do Luiz Carlos Reis, que saiu, abriu mão para concorrer ao Senado e, infelizmente, se elegeu. Né? E o Eduardo Leite se elegeu governador e foi reeleito agora num processo realmente interessante de avaliação dessa reeleição, né? Pois é. Com seus méritos de conteúdo, de governo, né? A gente não pode deixar de reconhecer isso. O povo, pelo menos, reconheceu. Sim. Bom, vamos falar então, aproveitar para falar de sucessão, então, Celso. Quero saber quem é que você apoia aí para a sucessão. A gente tem aí o PP crescendo na região metropolitana, né? A gente tem aí o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, que agora é presidente da Grampal. Mas temos a tradição aí do deputado Kovács Filho. E aí, quem é que acha? Que bom que nós temos bons candidatos para me suceder, né? Para continuar dando ao partido aquilo que é fundamental. Quer dizer, a dedicação, o trabalho, a coragem de tomar posições. E nós temos bons candidatos. Começa pelo deputado Kovács Filho, que é candidato a presidente do partido, já anunciou. O prefeito Leonardo Pascoal, que é presidente da Grampal também, foi presidente da Juventude, foi presidente da Fundação Tarso Dutra, é presidente da Fundação Tarso Dutra, da Escola Tarso Dutra. Temos também o prefeito Feltrin, que é prefeito de Farroupilha, prefeito de Condor, o Valmir.
É verdade. E outras lideranças que podem se candidatar. Porque, veja bem, o nosso foco agora são as convenções municipais. Nós vamos falar mais sobre isso. Nós temos, em 95%, Cláudio, dos municípios do Rio Grande do Sul, tem diretório municipal constituído. O que é isso? É a estrutura que o filiado vai no dia da convenção municipal e escolher os seus dirigentes. Então, em 95%, 95,3% hoje, dos municípios do Rio Grande do Sul, nós temos diretório municipal constituído. Lá com 30 membros, 40, dependendo do número de eleitores de cada município. E agora o nosso foco é fazer com que o nosso filiado, primeiro, se organizar a convenção. E aqui vem uma questão que pode parecer... Realmente, fazer política não está fácil, né? Porque os partidos políticos, o cara tem que ter burocracia, tem que fazer o edital, publicar no jornal. Tem que fazer a convenção, ir lá na Câmara de Vereadores, no local público, fazer a convenção, que tem um mínimo de 4 horas, chamar os filiados, assinar, mandar para o partido estadual. E nós temos que encaminhar ao TRE. E se houver uma letra lá no Luiz com Z ou com S, que às vezes o cara escreve Luiz com Z, quando fez o título eleitor, ele apareceu com S, vai lá e retorna no sistema online, no sistema virtual, tem essas coisas. Né? Sim. Bom, então veja bem, isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E as pessoas acham que, bom, eu vou lá na rede social e dou um tiquezinho ali, está resolvido o problema. Faço política assim, né? Pelas redes sociais, não pelos via partido, né? Então, quero agradecer muito àqueles que fazem partido, que seguram as pontas lá no município. Nós teremos convenções em mais de 95% dos municípios. Nós teremos diretório municipal constituído, eleito pelos filiados, que vão eleger o diretório elege a sua executiva, o presidente, que vai comandar as eleições. Então, esse primeiro passo nessa caminhada 2024, ele será dado agora no mês de maio. E eu estou envolvido exatamente com isso. Evidente que, na hora oportuna, terei o meu candidato a presidente. Não sou um homem de ficar caminhando na navalha, como se diz. Então, terei meu candidato a presidente, mas antes eu tenho uma obrigação institucional, que é cuidar da eleição, fazê-la com que ela seja transparente, democrática, oportunidades iguais. Eu gosto muito disso. A questão de oportunidades iguais é um slogan do nosso partido, do Progressista, é exatamente isso. Todos vão ter condições de disputar uma eleição democraticamente. Encerradas as eleições no mês de maio, encerradas as convenções municipais no mês de maio, nós faremos, logicamente, plenários, debates com os candidatos ou com os 2 candidatos, com 3 ou 4 candidatos, pode aparecer outros candidatos. Nós vamos abrir um prazo, evidentemente, para cumprir o estatuto de edital, inscrição, essa coisa toda, né? Mas isso será feito em junho e julho, para que no dia 19 de agosto, numa convenção na Assembleia Legislativa, cada município tem no mínimo 3 votos. O voto ao presidente, que será eleito agora na convenção municipal, e 2 delegados, tem 2 delegados titulares, 2 suplentes, que serão os 3 votos no mínimo. Há municípios que têm mais zonas eleitorais, tem deputado federal, deputado estadual, que tem votos a mais, mas no mínimo 3 votos em cada município. Então teremos uma grande festa da democracia no dia 19 de agosto para a escolha do diretório e a escolha do presidente da executiva e do presidente estadual do Progressistas. Marcelo, é uma maratona, né? Como é que funciona a dinâmica disso? Você vai visitar os municípios? Eu gosto muito, gostava até. Como é que funciona isso? Não, em primeiro lugar, a gente tem que ter muito contato com a base. Eu sempre digo isso e quero falar um pouco de educação. A gente, para poder fazer educação de qualidade, tem que conversar com as escolas. Tem que dialogar com a escola. Pode fazer partido político, tu tem que dialogar com as bases. Tu tem que conversar com os prefeitos, conversar com os vereadores. Nós temos 1.274 vereadores. Sim, isso é um colégio eleitoral, digamos assim. É verdade. Tu tem que conversar. Bom, evidentemente que tu tem coordenadorias regionais, tu tem uma organização partidária que ao longo dos anos, o MDB também aqui muito organizado no Sul, o PDT, falando assim, sem... O PT era um partido organizado, não teve bom desempenho nas eleições de 2020, mas também como partido era organizado. Então, o partido é organização, é respeito, é diálogo. Porque nós elegemos o prefeito, aí elegemos uma Câmara de Vereadores, tem lá um vereador que não está compreendendo. A gente sempre procurou harmonizar muito isso, né? Conversar, dialogar. Eu acho o diálogo deve ser um instrumento permanente de trabalho de quem faz política. Dialogar, respeitar o adversário. Eu tenho aqui adversários que são meus amigos. A política não enriquece ninguém, mas enriquece porque a gente faz amigos na política. Tem amigos feitos na política. No campo de divergência, na divergência política, de ideias, mas são meus amigos. E amigos realmente é um tesouro que você tem que guardar
sete chaves no coração. Então, a minha vida política sempre foi fazer amigos também. Divergências, profundas divergências, mas mantenho o respeito e acho que também tenho convicção que sou respeitado porque tenho essa virtude. Acho que uma virtude minha é ser um homem de partido, sempre fui um homem de partido. E um agregador também, Eu tenho 50 anos de arena. Eu me filiei na arena em 1972. Estou aqui até hoje passando... Não, é agregador. A gente, lógico, o cara tem que ter algumas condições básicas de dialogar, de respeitar e de procurar agregar. Porque para ir para uma convenção, a primeira necessidade é estar unido para a convenção municipal. E ter vontade de fazer uma convenção que seja realmente para mostrar a força do partido, né? Não só se fazer isso lá com 4 pessoas, 5 pessoas, livrozinho. Não. Tem que fazer um ato público. Mas depois o trabalho continua também, depois das convenções continua, também o trabalho continua. Registrar, para manter a costura. Tu começa o dia da convenção, tu começa a eleição em 2024. Pois é. E aí, o que eu falei antes, né, Cláudio? Tu tem que ter bastante candidato, bastante de quantidade e qualidade. Gostei dessa estratégia. Para poder disputar as eleições. Ninguém vai se eleger se não concorre, né? Para poder ganhar. Parece simples, né? Mas tem gente que não enxerga. Viu, a Alice, que é a nossa jornalista que está aqui, nós vimos conversando sobre isso. Essa questão das mulheres. Você faz uma eleição sem a participação efetiva da mulher. A mulher tem mais sensibilidade, mais intuição. Sem dúvida. Conhece os problemas sociais. Sem dúvida. Tem coragem mais que nós, muitas vezes. Então, é uma necessidade a participação da mulher. Não porque é uma cota, porque ela é importante. A participação da juventude, que é muito tempo afastado no regime de exceção, não se fazendo política. Eu comecei a minha vida política, não como candidato a vereador, nunca fui a primeira vez candidato a deputado estadual, mas sempre fiz política estudantil. Presidente do Grêmio Estudantil de Santo Antônio, da União dos Estudantes, do Centro Acadêmico, sempre participei da política estudantil. Quando se fazia política estudantil, realmente com posicionamentos muito fortes de participação. Não é proselitismo político na faculdade, eu dei aula e nunca usei o distintivo do partido quando dei uma aula na faculdade. Veja bem, essa questão da participação da mulher, da participação da juventude, é interessantíssima. Nós vimos falando para cá porque nós temos um candidato a prefeito que eu vinha conversando no telefone e ele me disse, mas Celso, não vou poder concorrer porque a minha família não quer. A minha esposa não quer, o que é um direito, evidentemente. Mas aí as mulheres também, isso é importante, para convencer os maridos a fazer política, né? É preciso fazer política. Os que detestam a política são os mesmos que precisam que a política dê certo, né? É verdade. Bom, a segunda questão fundamental para ser candidato, participar da política, tu tem que ter 3 coisas que eu acho que são fundamentais. Tu tem que estar de bem consigo mesmo, né? Um político tem que estar de bem, o cara que é presidente do partido tem que estar de bem, se o cara tiver... Imagina, tem que estar de bem com a família e com o partido, né? E tem que ter propostas, programas para conversar, para as pessoas poderem comparar. Eu quero comparar o candidato, quero comparar as propostas, quero comparar as propostas do partido. Isso são fundamentais para você fazer política. E aí as mulheres, a juventude, e as mulheres para ser candidata, a gente vai conversar. Aí os maridos não querem, quer dizer... Aliás, tem um viés, o progressista tem um viés com as mulheres aí, né? De mulheres que são expoentes, né? Expoentes. Nós sempre valorizamos as mulheres, não se faz política sem ter do lado da gente a família da gente. Silvana Covatti, Simone Leite. Simone Leite, né? Falando dos atuais, a comandante Nádia, a Mônica, que são vereadores aqui em Porto Alegre. E nós temos 270 e poucas mulheres vereadoras, 8 prefeitos. Então, a mulher, ela é fundamental. O político precisa, primeiro saber, né, o que é realmente uma família e os problemas da educação, e a mulher que estará presente. Eu, há poucos dias, Cláudio, vi uma pesquisa que eu achei muito interessante. Presídio masculino. Visitas. 92% visitam os presos são mulheres. É a mãe que visita o filho. É verdade. É a tia que visita o sobrinho. Verdade. É a irmã que vai visitar o irmão. Olha a força da mulher. Exatamente. Por quê? Porque elas têm coragem e é o envolvimento dela que faz ela visitar lá. O presídio é masculino. Não está lá... Desculpe a minha forçação assim, talvez. Não é o pai, não é o irmão. É a tia, a sobrinha, a irmã, a mãe que vão lá no presídio masculino visitar os presos masculinos. E que seguram a família muitas vezes. Que seguram. E a política também. A mulher é fundamental. Ela tem, além da sensibilidade social, que é um fato, ela tem, além de coragem também, tem intuição. É verdade. Tem intuição. Isso aqui não deveria ser assim. Uma sensibilidade, né? Exatamente, uma sensibilidade. Então, eu quero estimular aqui as mulheres, a juventude, né, a fazer política, né? A fazer política. Não há nenhum caminho
para solucionar os nossos problemas se não for pela política. Verdade. Só pela política. E numa democracia não há como chegar ao poder sem ser pelo voto. É verdade. Como é que é? O voto tem consequências. Se você não gosta, vai ser governado por alguém que gosta. Essa frase do Platão, né? O castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. Fato. Há uma outra do Pablo Neruda que é ótima também. Tu tem liberdade de escolha, mas depois tu fica refém por 4 anos no mínimo dessa escolha. Tu tem liberdade de escolher. É verdade, mas depois tu fica refém dela. Escolha. O voto sempre tem consequência, né? Por isso que as pessoas... a democracia precisa desse aprimoramento aqui no Brasil. O pessoal vota, esquece em seguida, aí fica cobrando, não sabe o que cobrar. Né? Não sabe de quem votou. Porque não foi eleito em cima de programas. O bom da política é quando tem um programa. Vou falar 2 coisas aqui, que a minha vida toda foi voltada para isso. É para a educação. Por que a educação... Eu passei por essa educação lá em 79 a 86. Fui professor. Por que a educação municipal cresceu e a qualidade da educação municipal hoje, em muitos municípios, para não dizer em todos, é melhor que a educação do Estado. É verdade. Porque há um gerenciamento mais próximo, há um diálogo mais próximo, há um diálogo com a escola. É verdade. Então, é o seguinte, a educação, sempre eu defendi que a educação fosse municipalizada. Não estou querendo fazer um programa, isso dava 10, 15 anos, Sim. Mas tu tem que ter um gerenciamento mais eficiente com resultados. Infelizmente, se olha muito o caixa, né? Vamos ver, né? Não. Os países que investiram em educação, é a educação que estimula a economia. Mas para isso tudo precisa... Então, essa é a outra questão dos municípios também. Então, nós precisamos ter hoje alguns problemas do Brasil que se vêm se arrastando ao longo de anos. Essa reforma tributária exatamente não sai. Por quê? Porque quem precisa ter mais recursos e ficarem mais próximos e não fizer esse trânsito que faz são os municípios. Porque o dinheiro não sai do município... Não há razão daqui do dinheiro ser daqui, fazer uma volta. Além do risco da corrupção nesse caminho. Também. Também. Então, nós defendemos muito isso, o municipalismo. Por isso que é um partido forte municipalistamente falando. Muito bem, vamos fazer o nosso último intervalo, um bate-papo para lá de especial. Passou voando, hein? Já estamos quase no fim do programa. Celso Bernardi aqui conversando com a gente, soltando o verbo. Daqui a pouquinho a gente está de volta, tem mais 10 minutinhos de programa. Em seguidinho a gente está de volta, é um instante só. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Já pensou em ganhar uma Hilux automática? Então vem comigo pro Sicoob. Aqui, a cada R$100 integralizados em capital social, você ganha prêmios e ainda recebe números da sorte para concorrer a uma Hilux automática. Visite uma agência ou acesse vemcomigoprosicoob.com.br e participe da promoção. Sicoob Cred Capital. Integralizou, ganhou. Consulte regulamento e SECAP no site. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, sempre com apoio da Kaisermac Equipamentos. Mais da metade dos municípios gaúchos já conhece a qualidade dos produtos Kaisermac. FAMURS é no município que a vida acontece. Sicoob Cred Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro, Masper Assessoria e também do Instituto Masper. Hoje, meu querido convidado, Celso Bernardi, também está aqui. Deixa eu mostrar aqui a revista Em Evidência. Também aqui tem uma entrevista com ele, numa das edições da revista Em Evidência. E eu quero perguntar para o Celso Bernardi aqui, a pergunta que está aqui, ó. Você está vendo aí, ó. Para onde vão os progressistas sem Celso Bernardi agora? Vão continuar. O partido é um empreendimento coletivo, né, Cláudio? Não é empreendimento individual.
empreendimento coletivo. O partido somos todos nós, todos que são filiados. O partido constituímos progressistas. Vamos continuar, vamos fazer acertos de equívocos cometidos, de erros, né? Evidente que a renovação do partido, os jovens candidatos que nós temos, será exatamente para que o partido possa mudar um pouco sua forma de gestão também. Então não é uma questão do Celso sair por sair, é uma questão de fazer renovação necessária e no momento certo, que eu acho que agora é a hora de eu me afastar da presidência, vou continuar ajudando e fazendo partido e tenho certeza absoluta. Aliás, o partido, quando eu falo em empreendimento coletivo, é exatamente isso. Nós temos um senador da República, Luiz Carlos Reis, que seguramente é o cara mais dedicado e mais conhecedor do agronegócio, fazedor, aquele homem realmente em contato, trabalhador. Já entrevistamos aqui. Que é o nosso senador, Luiz Carlos Reis. Eu agradeço muito a participação do senador, o apoio que o partido recebeu e que sempre honrou as suas disputas como deputado federal, como senador e como candidato ao governador. Temos 3 valorosos deputados federais que terão agora exatamente desafios enormes, Cláudio. Os deputados federais, a bancada atual, é um momento, né? Reforma tributária, reforma administrativa, a questão de âncora fiscal, essas questões que envolvem. Não podemos hoje, né? Não podemos esquecer que temos que ter o equilíbrio das contas públicas, não se pode fazer essa gastança, estourar, tem que ter muito teto. Cuidado, né? Nós temos aqui na Assembleia 7 valorosos deputados, a maior bancada à direita liderada pelo Pazinho como líder de bancada, pela deputada Silvana Covatti. Temos um líder do governo, já no governo anterior, no próprio governo atual, mas que foi na gestão anterior, o deputado Federico Antunes, o deputado Joela, o deputado Hernani, que está licenciado, é o deputado Issur, o deputado Brito, que será o presidente da Assembleia na próxima legislatura. Então, veja bem, nós estamos felizes por termos eleito 7 deputados estaduais que estão apoiando o governo. Nesses desafios, hoje mesmo, agora, né, nessa semana aí, tem todo um debate sobre o IP, né? Veja bem, o IP tem 960, quase 1 milhão de pessoas envolvidas. Então, temos que ver isso, né? Como plano de saúde, como apoio de recursos humanos ao servidor público. O servidor público não é o problema pessoal. O servidor público tem que ser olhado como solução. Ganham bem, ganharam bem, tiveram privilégio. Bom, isso é outra questão. Nós temos que ter a produtividade. O Rio Grande do Sul precisa de algumas coisas fundamentais. Capacidade de competitividade. Para isso tu tem quadro de recursos humanos preparados, modernizada a administração, o nosso sistema de trabalho precisa estar atualizado. Então, esses são os desafios que a nossa bancada está lá para apoiar. Apoiar o governador, que teve uma capacidade de fazer, né, o equilíbrio das contas públicas, de buscar realmente aquilo que nós tivemos dificuldade, atraso nos servidores, etc. Os próprios problemas do IP de hoje, Cláudio, são problemas decorrentes do atraso dos servidores. Se o servidor não recebe, não vai contribuir com os 3,1 que ele contribui para o IP, né? O Estado tem os 3,1 que é a paridade, né? Então, essas coisas todas, a nossa bancada, eu sou muito agradecido aos nossos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e aos 200 e tantos mil filiados espalhados pelo Rio Grande, que levam as nossas bandeiras, as nossas propostas, que vão lá dialogar, que vão ouvir e que, evidentemente, muitas vezes a gente ouve isso, né? Mas a base. Bom, a gente procura dialogar com a base. É evidente que não dá para conversar com os 220 mil filiados, com todos os prefeitos ao mesmo tempo, mas eu procurei sempre realmente valorizar e fazer uma gestão que possa ser colaborativa, né? E que possa ter essa capacidade de diálogo com as nossas bases, com os nossos líderes municipais. Muito bem. Somos um partido grande porque temos bons líderes municipais. Muito bem. Celso Bernardi batendo um papo para lá de especial aqui com a gente hoje. Infelizmente, o programa está chegando no final. Quero para o pessoal 3 minutos de considerações finais, Celso Bernardi. Para o pessoal que está chegando agora, tem as conversões, acho que tem que convocar de novo aí, né? Tá bom. Muito obrigado, Cláudia, a você, ao Lúcio, em evidência. Parabéns pela revista, de excelente qualidade, de excelente conteúdo. E também porque tem bastantes lideranças progressistas, então valorizo mais a revista. Não, mas eu quero dizer muito feliz. Eu sei que não é fácil, pessoal, manter programa de rádio, TV, fazer uma revista aqui no Rio Grande do Sul, a gente sabe das dificuldades. Isso aqui faço um apelo, as pessoas têm que colaborar, porque nós precisamos exatamente disso, de ter conhecimento do que está acontecendo. E a revista é um bom veículo para fazer isso. Agradecer a RDC aqui, a todo o pessoal da estrutura, de modo muito especial, falar com você, cidadão do Rio Grande do Sul, que sempre nós tivemos um contato muito direto. Nós, progressistas, representamos uma parte da sociedade. Não temos a pretensão de ser a sociedade, que todas as nossas teses... Não, nós temos uma parte.
Somos uma parte que procura ser uma identidade e procuramos conversar com o cidadão, valorizar e cuidar das pessoas, para que elas tenham mais esperança. A palavra esperança é fundamental. Nós precisamos ter um pouco mais de otimismo também. É evidente que temos que afastar esse fundamentalismo que está na política. O cara, não gostei da ideia dele, já... Não, nós temos que transformar o debate, realmente valorizar o debate. Por isso que eu quero dizer muito obrigado a vocês, agradecer a Deus pela alegria da vida, dizer muito obrigado aos progressistas pela honra e pelo privilégio. E sou feliz em presidir um partido da grandeza e da qualidade do progressista. E temos as convenções municipais, que, repito, é o primeiro passo nessa caminhada vitoriosa de 2024. Vamos continuar sendo o maior partido do Rio Grande do Sul em defesa do municipalismo. Aliás, só para fazer essa história do municipalismo também. Eu pego, quando foi fundada a FAMURJ, até agora, a carta de intenções e de reivindicações são parecidas, né? Mais recursos, mais atendimento à escola, não ter tanto pessoas que não tenham sucesso na escola, a questão da saúde, a questão da educação, da segurança, né? A pauta é um pouco parecida. E sempre os municípios realmente maltratados, vamos usar uma expressão, pelo governo federal, que tem muito poder e muitos recursos. Deus nos ajude aí. Parabéns pelo programa e vamos continuar conversando. Tá certo. Obrigado, Celso Bernardi. Agradeço demais pela participação. Agradeço também a sua audiência e o seu carinho. Lembrando sempre que o programa Evidência na TV tem um patrocínio de Kaisermac Equipamentos. Mais da metade dos municípios gaúchos já conhece a qualidade dos produtos Kaisermac. FAMURS é no município que a vida acontece. Cicobi Crédito Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. Masper Assessoria e Instituto Masper. Tá bom? Obrigado mais uma vez pela audiência, pelo carinho. Até a próxima. Comentário em evidência. Patrocínio Kaisermac Equipamentos. Instituto Masper e Masper Assessoria. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Já pensou em ganhar uma Hilux automática? Então vem comigo pro Sicoob. Aqui, a cada R$100 integralizados em capital social, você ganha prêmios e ainda recebe números da sorte para concorrer a uma Hilux automática. Visite uma agência ou acesse vemcomigoprosicoob.com.br e participe da promoção. Sicoob Crédito Capital. Integralizou, ganhou. Consulte regulamento e SECAP no site. Olá, tudo bem? Eu sou Milena Gisolfi e hoje vamos falar um pouco sobre planejamento financeiro para aquisição de bens e serviços. Uma das maneiras que você pode se planejar para adquirir o tão sonhado bem ou serviço é o consórcio, pois no consórcio ele te ajuda a fazer esse planejamento a longo prazo. Então vamos falar sobre algumas vantagens de adquirir uma carta de consórcio. Primeiro, você pode escolher aquele onde a parcela caiba no seu orçamento mensal, não comprometendo a sua renda. Ou, de repente, você tem interesse de comprar uma casa ou um carro e não é para hoje, é um planejamento futuro, mas muitas das vezes chega no final do mês e você não consegue economizar. Com o compromisso de ter aquela parcela todo mês, você vai alcançar o seu sonho. Outro benefício da carta de consórcio é os juros, que não tem. Consórcio não existe taxa de juros. O que existe é uma taxa de administração, para que a empresa possa fazer a gestão dos recursos de todos os consorciados que pagam as suas mensalidades e no final do mês, aquela cota sorteada ou aquele lance vai receber o valor da carta de crédito para aquisição do seu bem.
Só que uma dica muito importante, não há uma parametrização de taxa de administração para instituições financeiras. Então, busque sempre aquela com a taxa menor ou melhor, mas atenção para a credibilidade e o banco ou instituição financeira que vai fazer a contratação desse consórcio. Outra dica muito importante, o consórcio geralmente é a longo prazo. Então, se você tem pressa para adquirir, talvez não seja muito interessante, a não ser que você tenha um lance. Outra dica, o que é o lance? Tá? No consórcio, existem duas formas de ser contempladas. Uma é o sorteio, onde geralmente há um sorteio por mês, e o lance. Esse lance, ele pode ser um lance livre, onde aquele maior lance será contemplado, ou o seu lance, algumas instituições trabalham com o que chama de lance embutido. Você pega o valor da carta de crédito e um determinado percentual pode ser embutido no seu lance para você ser contemplado de uma forma mais rápida e não esperar um sorteio, tá? Então, fica a dica. Hoje, muitas pessoas conhecem o consórcio apenas para veículos ou imóveis, mas existem uma série de consórcios. Você pode adquirir um consórcio para fazer uma viagem, para uma festa de formatura, aniversário, casamento, para implantes dentários e até mesmo para cirurgias plásticas. E essas foram as dicas do Em Evidência. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Já pensou em ganhar uma Hilux automática? Então vem comigo pro Sicoob. Aqui, a cada R$100 integralizados em capital social, você ganha prêmios e ainda recebe números da sorte para concorrer a uma Hilux automática. Visite uma agência ou acesse vemcomigoprosicoob.com.br e participe da promoção. Sicoob Crédito Capital. Integralizou, ganhou. Consulte regulamento e SECAP no site. Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV.